Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana, tudo aqui compiladinho, num programa só para você aí que não tem tempo a perder, né? Quer ver aqui o programa tudo juntinho. E aí como é que funcionam as regras disso aqui? A gente vai dar um panorama geral do mercado, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai contar uma groselha? Vai contar uma groselha, porque ninguém merece ver vídeos sobre investimento em pleno 2023, né? Então a gente dá aquela trocada de ideia. Mas o negócio é o seguinte, você que é sardinha raiz, já deixou seu like na confiança antes do vídeo começar, e você que não é um sardinha raiz ainda, o que você vai fazer? Segura a mãozinha. Segura a mãozinha. Você vai segurar a sua mãozinha e vai se considerar deixar o seu like ou se inscrever no canal depois que o vídeo te agregar de alguma forma. E o negócio é o seguinte, a gente começa aqui pelo resumão da semana. Uma semana triste aí para milhares de famílias afetadas aí pelos terremotos na Síria e na Turquia. Mais de 25 mil mortes confirmadas. Nossa, cara, 25 mil mortes é muito complicado, assim. Eu sei que a gente sempre começa aqui com a energia lá em cima, mas essa é uma notícia que é muito complicada. Não só no sentido de, a Turquia e a Síria ali são países, né, muito importantes para a economia. A gente tá falando aí do terminal portuário de Ceyhan, na Turquia, que exporta até 1 milhão de barris de petróleo por dia, chegou a ser fechado, mas voltou a funcionar. Mas a gente tá falando de vidas, né, cara? Quando a gente fala de 25 mil pessoas significa pai de família, significa mãe de família, é um monte de situação complicada. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu quero que a gente reflita sobre o que é uma vida e o que a gente reflita sobre o que é 100 vidas, 1000 vidas e o quanto isso impacta na vida das pessoas. A primeira coisa que a gente vai propor aqui é que você realmente pense sobre o que é estar numa situação dessa, né? O que é estar numa situação onde começa a ter terremoto na sua casa. A gente vive, graças a Deus, num país onde a gente não tem esse tipo de problema. Entender que a economia se tratam de vidas muitas vezes, então fica aí, 25 mil mortes. Começa com a notícia que é muito triste para o mundo inteiro, né, cara? Não dá pra gente falar disso sem mencionar aqui. Então, em respeito a essas pessoas, a gente fica aí com uma notícia ruim, mas que é importante a gente mencionar porque foi um fato relevante no país. E aí, de outro lado, começou aí as temporadas de resultados, né, do quarto trimestre de 2022. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre os balanços de BB Seguridade, são investimentos, Bradesco, Itaú, a TIM, que é a empresa aqui brasileira também, a Uzi Minas, a Alpargatas e a Klabin. Então a gente teve aí mais uma semana de falas do presidente e de aliados do governo contra a autonomia do Banco Central e a meta da inflação para 2023, que foi fixada em 3,25%. Para a gente entender o que é a autonomia do Banco Central, é simplesmente o Banco Central operando de maneira livre e não vinculada diretamente ao governo, e não com o governo podendo controlar. Isso é uma das coisas mais importantes, e é claro, aqui eu estou falando da posição de quem é um liberal e de quem defende liberdade na economia, né? A gente não pode misturar aqui. Eu não sou, é importante a gente ser realista com a posição. Eu estou aqui falando de um ponto de vista completamente liberal, no sentido de que eu acho que o Banco Central não deveria, de forma alguma, ser controlado pelo governo vigente. É importante isso aí, né, Ricardo? A gente ser transparente com as nossas opiniões, né? A gente sempre foi transparente aqui com tudo. Então, isso também. Então, depois de muita negociação aí, de muita pressão, na real, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, está disposto aí a negociar com o governo o aumento da meta para 3,5%. O governo queria 4,5%. O mercado reagiu mal, a bolsa caiu aí quase 2%. O diretor de política monetária, o Bruno Serra, entrou na discussão e disse que o Banco Central não é uma instituição do governo. Não deveria ser, mas é. No Brasil isso aqui não é verdade. Ele citou o exemplo da Turquia, onde a inflação explodiu a 60% ao ano, depois do governo mexer na política monetária e baixar os juros na marra. A gente está cansado de saber que isso aqui não funciona. Acho que isso aqui é uma coisa, pelo menos que todos nós aqui nessa sala, nós concordamos, né? O governo, ele precisa respeitar quem sabe e quem está mexendo com o Banco Central ali, e não simplesmente mexer nessa taxa a qualquer custo. Ah, Raul, mas essa é uma posição liberal. Cara, ninguém é isento. Acredite, quando você vê uma informação, alguém fala assim, olha, eu sou isento, eu tô aqui defendendo a isenção, porque não existe. Então, pelo menos a gente é transparente com isso, como eu falei anteriormente. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, colocou panos quentes. Na quarta-feira, ele falou que não existe nenhuma iniciativa por parte do governo no sentido de mudar as regras do jogo para acabar com a economia do Banco Central, nem de tentar mexer na meta da inflação. Só que isso não é verdade. Na prática, a gente viu a semana toda todos os membros do governo, todas as pessoas que estão vinculadas ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido que está governando o Brasil agora, tentando fazer questionamentos fortes ali ao Banco Central, tentando tecer críticas muito duras. Na prática, o que eles estão tentando fazer é reduzir a taxa de juros no momento, que pode acabar causando mais inflação. Então, assim, é necessário alguma política que
coíba esse tipo de ação. A gente pode entrar num populismo, como já entramos antes, mas a gente também tem que tomar cuidado para não exagerar nesse populismo, para não transformar tudo isso num grande circo, assim como a gente já viu o Brasil fazer outras vezes e que levou a gente a situações muito ruins. Nos Estados Unidos, o presidente do Fed, que é o Jerome Powell, voltou a assustar os mercados. Em janeiro, o país criou mais vagas de emprego. E ele disse que esse aquecimento do mercado de trabalho pode pressionar a inflação e obrigar o Fed a subir mais juros, e por mais tempo que o previsto. O que acontece? Se a gente tem mais pessoas sendo empregadas, a gente tem também um aumento no poder de consumo. Se a gente tem um aumento no poder de consumo sem aumentar necessariamente a produção, a gente tem mais pessoas comprando e existe uma pressão para que os preços aumentem. É uma visão muito curto prazista, é óbvio que a longo prazo faz mais sentido a geração de emprego do que a falta dela, mas essa foi a posição aí do Jerome Powell e que talvez os Estados Unidos tenha que realmente subir a taxa de juros no momento ali. Ricardo tá ali querendo falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Não, é só dizer Toma que minha isso água, aconteceu no México também, né? Subiram os juros demais lá, já tá em 11% ao ano lá. No Brasil tá em 13,75, tão pior que o México. Outro destaque na semana aí foi o balão espião que acabou abatido enquanto sobrevoava o território americano. A China disse que o balão tinha fins científicos, mas o governo americano acredita que se tratava mesmo de espionagem, o que causou mais mal-estar entre os dois países e a gente tá ali se encaminhando para a famosa armadilha de Tucídides. Vocês sabem quem foi Tucídides? Eu sei da história. Conta pra mim a história. Quando duas nações muito fortes estão a ponto de entrar em conflito, porque uma vai perder a soberania para a outra. É o seguinte, o que acontece? Quando uma potência, né, estabelecida, ela está sendo sobreposta por uma potência que está tentando se estabelecer, normalmente se considera que a gente tem uma guerra inevitável. Essa história diz respeito à Guerra do Peloponeso, né? Quando Atenas e Esparta tiveram um conflito ali causado pela preocupação espartana ali com o poder ateniense crescendo. Dá uma pesquisada depois que existem pessoas que dizem que a gente está num momento inevitável da história, onde a China e os Estados Unidos vão entrar num conflito. Isso porque os Estados Unidos ali representam Esparta nessa relação e a China representa Atenas, né? Um poder emergente ali, porque isso pode acabar colocando em risco ali a posição de poder, né, dos Estados Unidos, assim como o poder espartano foi colocado em xeque por Atenas. E o perigo disso é que geralmente vem acompanhado de uma guerra mesmo. Sim, e a gente está tentando evitar isso, né? Uma armadilha já conhecida, histórica, e mesmo assim a gente pode cair. E agora aqui a gente vem para as notícias do nosso mercado financeiro, aquela baguncinha padrão. O Ibovespa abriu a semana em 108.517 pontos e fechou em 108.078 pontos, né? Uma queda de 0,40% aí na semana. O dólar terminou valendo R$ 5,21, 1,23% de alta numa semana só de 5 dias aí. E quando a gente vai falar do que causou isso, olhando para as empresas, a gente está oficialmente na temporada de balanços do quarto trimestre de 2022 e a gente começa aqui pelos números da BB Seguridade, BBSE3, a empresa privada de seguros que tem o Banco do Brasil como principal acionista e controlador, apresentou um resultado forte no trimestre, mas as ações acabaram caindo. A receita total de previdência e seguros foi de 12,9 bilhões de reais, com 8% de aumento comparado com o quarto trimestre de 2021. Já a receita líquida da previdência e seguros ficou em 5,2 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022, uma queda de 3,5% na base anual. O pessoal tá morrendo de fome, né? 5,2 bilhões ali, é realmente situação complicada para eles. Os prêmios emitidos somaram 4,1 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022, uma alta de 32%, e a sinistralidade caiu 1,3 ponto percentual para 17,3%, menor patamar em 6 anos. Você sabe o que é a sinistralidade? É o percentual de sinistro do pessoal que contrata o seguro. E o que é o sinistro? É uma coisa sinistra. Quando você precisa usar o seguro porque deu merda. Exato. Você pega o seu carro, acorda de manhã, senta num poste. É o quê? Sinistro. Aí, nesse momento, você vai lá e recorre ao seguro. Então, o seu carro... Choveu, você perdeu a lavoura. Choveu, você perdeu a lavoura, sentou seu carro num poste, sinistrou. Então, nesse caso, a gente tem ali que o seguro tem que pagar e para ele a taxa de sinistro é ruim. Agora, interessante essa taxa de 17,3, né? Muito saudável também. Tá saudável, mas a BBC sempre foi bonitinha. Como resultado, a BB Seguridade registrou um lucro líquido aí de 1,8 bilhão de reais, 47% acima do reportado no quarto trimestre de 2021. O maior destaque do período foi o resultado financeiro, de 457 milhões de reais no quarto trimestre e de 1,1 bilhão em todo o ano de 2022. A empresa também teve aí uma redução considerável no número de sinistros causados pela Covid-19 e um aumento nas vendas aí do seguro rural, capitalização e previdência. Como a notícia é muito positiva, o mercado financeiro ele o quê? Caiu, né? 0,69% de queda a 35
R$35,95 o fechamento de BBSE, porque é a empresa que está na nossa carteira. Então, Bradesco aqui, BBDC4, né? A gente vai ver com algumas notícias aqui. Segundo o Ricardo, é de preparar o lencinho. Se você tiver com o lencinho no bolso, tira, para dar aquela chorada aqui, ó. É hora de chorar. De novo. Mas enxuga aqui delicadamente. Então o negócio é o seguinte, as ações de um dos maiores bancos privados do Brasil, com 77 milhões de clientes, caíram forte mais uma vez depois da divulgação do resultado trimestral. A margem financeira total foi de 16,6 bilhões de reais, queda de 1,7% na comparação com o quarto trimestre de 2021. Receitas de prestação de serviços de 9,2 bilhões de reais, o que representa uma alta de 4,4% na base anual. Despesas operacionais aí de 13,5 bilhões de reais, 4,8% acima dos 12,8 bilhões do quarto trimestre de 2021. Importante ser observado, a inflação também aumenta o custo da despesa operacional, porque tem um custo de papel, tem um custo sei lá o quê, tem um custo da impressão, energia elétrica e papapá. Então assim, o Bradesco reportou um lucro líquido de 1,6 bilhão, quedinha aí tranquila, quedinha besteira, né? De 76% na comparação com o quarto mês de 2021. Imagina você tem um salário ali de 80 mil reais, você é uma pessoa normal, né? Todo mundo hoje no Brasil tá ganhando mais ou menos isso, 80, 90 mil. Então, 80, pouquinho. 80 mil reais menos 76%, você passa a ter um salário de 19.200. Aí se você tinha ali um salário, você é um cidadão normal, tem um salário de 2.500, imagina que você passou a ter um salário de 600 reais. É mais ou menos isso. A quedinha tranquila, que o pessoal nem sente. Isso aqui é besteira. O banco perdeu 5 pontos percentuais aí no retorno sobre o patrimônio médio, o ROAE, que caiu para 13,1%. Continua com a inadimplência alta aí de 4,3% para dívidas acima de 90 dias, o que fez as provisões, o PDD, né, provisões para devedores duvidosos, saltarem aí mais de 3 vezes para 14,8 bilhões de reais. Muito aqui também foi impactado pelo quê? As Americanas, que ele provisionou ali direto 100% já da exposição que ele tinha Americanas. O Itaú provisionou 100%, o Bradesco provisionou 100%, o Santander provisionou 30%. Então ele estava ali falando assim, vou provisionar aqui um trintinha, né? Mas isso aqui é muito bom, porque nos próximos indicadores você não vai sentir esse número mais. Então assim, é normal fazer essas provisões? Mais ou menos. Eles fizeram ali porque realmente imaginaram que provavelmente vai dar default. O que é isso, Raul? Quando a gente tem uma provisão para fazer, eu poderia lançar essa dívida em 6 meses, 12 meses e tal. O que eles acreditam? Que provavelmente os americanos não vai pagar. Isso aqui é muito claro. Quando eles provisionam 100% desse valor é porque já estão querendo falar para o mercado assim, tá provisionado. Se pagar 10 reais, já foi melhor do que aquela provisão que eles fizeram antes, né? Eles desapegaram mesmo aqui. E aí, com isso, no acumulado de 2022, o Bradesco lucrou 20,7 bilhões de reais. Muito ruim, né? Fraco demais. 21% a menos que 2021. Lembrando que essa provisão aí da Americanas foi de 4,9 bi. Quase 5 bilhões. Micharia, né? Que falta que faz uma auditoria séria, né, PwC? Isso aí poderia evitar muita coisa. O Ricardo tá me olhando estranho. Você não quer que mencione que a PwC fez a auditoria, Ricardo? Você trabalha na PwC? Não, cita. Pode citar, que isso aqui foi estranho. Isso aqui que eles fizeram é cagada. Vai estar lá na rapidinha. 6,84% então de queda, fechando a R$ 12,67. Itaú, YouTube 4. Seguindo aí na mesma linhazinha do Bradesco, o Itaú também teve provisões afetadas pelo efeito Americanas. A gente já pode chamar assim, efeito Americanas, mas trouxe um resultado melhor. O produto bancário aí foi de 37,9 bilhões de reais, com aumento de 3,6% sobre os 36,6 bilhões do quarto trimestre de 2021. A margem financeira subiu 4,5% na base anual para 25 bilhões de reais. O custo do crédito aumentou 22%, de 8 para quase 10 bilhões. Como resultado, o Itaú teve um lucro líquido aí de 7,7 bilhões de reais no quarto trimestre, queda de 5,1% frente aos 8,1 bilhões do mesmo período de 2021. O ROI caiu 1,7 ponto e ficou em 19,3% no trimestre. Aqui estamos falando de pontos percentuais. Então, estava em 21, estamos agora em 19,3%. E a inadimplência fechou o ano em 2,9%, praticamente estável na base anual. O banco também provisionou 100% da exposição que tem em Americanas, algo em torno de 1,3 bilhão de reais. Em 2022, o Itaú lucrou 30,8 bilhões de reais, 4% acima dos 27 bilhões de 2021. As ações chegaram a subir quase 9% depois do resultado e fecharam a semana com alta de 3,2%. Itaú, portanto, aí, né, notícia negativa, fechando a R$ 25,80 com 3,25% de alta na semana. E a gente vem aqui agora para TIM S, né? A gigante de telecom aí lucrou menos no quarto trimestre de 2022, mas o resultado veio melhor que o esperado. A receita líquida
foi de 5,8 bilhões de reais, com alta de 22% da base anual. O EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações, avançou quase 20% para 2,9 bilhões de reais. Já a margem EBITDA caiu 1 ponto percentual e ficou em 49,9%. Como resultado, a TIM reportou um lucro líquido aí de 590 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 23% na base anual. O balanço foi influenciado pelo resultado financeiro, que apresentou aí um prejuízo de 350 milhões de reais no trimestre. Além disso, a TIM precisou de dinheiro emprestado para comprar, junto com a Viva e com a Clara, a rede móvel da Oi, um negócio de 16 bilhões de reais. Com isso, notícia aí complicada, a TIM fechou com 1,53% de alta a R$ 11,29. E agora a gente vem aqui para a Klabin, KLBN4, nossa empresa de celulose. Sabe como é que a Klabin entrou na minha vida, Ricardo? Como ela entrou na sua vida? Quando eu era criança, uma vez, eu estava ali na minha terceira série do ensino fundamental. Chegou um pessoal falando assim, quem é amigo do meio ambiente? Sei lá o quê. Daí me levaram para plantar uma árvore. E me deram uma carteirinha de amigo do meio ambiente com a logo da Klabin. E daí, quando eu fui crescendo, eu fui vendo a Klabin ali. Quando eu fui para a bolsa, eu fui pesquisar e encontrei a Klabin. E aí investi na Klabin por isso. Então você imagina, né? Dá resultado você corromper a alma das crianças. É importante. Você que tem um negócio, corrompa a alma das crianças. O que você pode fazer? Você que tem um supermercado de bairro, quando você vê os meninos com 10 anos, começa a dar balinha para eles. Sai ali e fala, ó, dá uma balinha. Quando o menino crescer com 18, ele começa a comprar no seu supermercado todos os dias. Então, uma das maiores produtoras de papel do mundo trouxe resultados bons no quarto trimestre de 2022. Centenário, hein? Pouca gente tem 100 anos. Sua avó não tem 100 anos, a Klabin tem. Talvez a avó de alguém tenha. A sua avó que tem 100 anos, ela é uma exceção, vai morrer em breve. Receita líquida aí de 5 bilhões... É verdade. Gente... Ué, a pessoa que tem 100 anos vai viver. Vai ficar pra semente? Não. Isso aí não vai passar, não. Vai passar, pô. Não vai, não. Vai ficar pra semente? Não vai. Tá bom, a avó do Casé vai fazer 120. Para com isso, cara. Pelo amor de Deus. Gente, você que tem uma avó, tem 100 anos, Tá bom. vai bater o pacal. É a coisa que nem eu que tô falando, a expectativa do Brasil é 70 e poucos anos. Tá bom, não precisa falar, não. Você tá falando que eu morri. Antes do Natal. Receita líquida aí de Klabin, então, em 5 bilhões de reais, o que representa um aumento de 11% sobre o quarto trimestre de 2021. O EBITDA ajustado, o famoso EBITDA, se você é Faria Limer, subiu aí 1% na base anual para 1,9 bilhão de reais. Já a margem EBITDA caiu 4 pontos percentuais, fechando aí em 37%. Assim, a Klabin teve um lucro líquido aí de 790 milhões de reais. O número é 25% inferior ao reportado no mesmo trimestre de 2021, mas veio bem acima dos 504 milhões projetados pelo mercado. Veio muito acima. 790 milhões é muito diferente de 504 milhões. Ah, eu discordo que é muito. Me dá o restante então. Esses 200 e poucos milhões pode deixar comigo. Por isso as ações chegaram a subir quase 2% depois do resultado. A Klabin encerrou o ano com um lucro líquido de 4,7 bilhões, 38% acima dos 3,4 bilhões reportados em 2021. Favorecida aí também pelo ciclozinho das commodities. Se você não sabe quando a commodity de celulose está alta ali, ou qualquer commodity do mundo, você não compra ação e tal, tem que segurar. A Klabin vai pagar dividendos e daqui a pouco você confere aí o valor por ação e a data de pagamento. Klabin, então, notícia positiva, coisa rara, que subiu 1,29%. E a gente vem aqui agora para Uzi Minas, a famosa Usim 5. Usim 5 é uma das maiores companhias do ramo siderúrgico, com quase 70 anos de história. Essa vai viver muito ainda, né? Mas acabou decepcionando no quarto trimestre. Então aí, a receita líquida foi de 7,6 bilhões, queda de 5% na comparação com 8 bilhões do quarto trimestre de 2021. O EBITDA ajustado caiu aí 76% para 539 milhões de reais. Já a margem EBITDA recuou 23 pontos, de 31% para 8% na base anual. Nossa! Na última linha, a Uzi Minas reverteu o lucro líquido de 2,5 bilhões registrado há um ano atrás e teve prejuízo de 839 milhões de reais no quarto trimestre. O mercado esperava aí um lucro de quase 200 milhões de reais. Achou errado, otário. Um dos motivos do resultado fraco foi a queda das vendas do aço aí, menos 9%, e do minério de ferro, menos 8%. Com a notícia negativa, 3,17% de queda para Uzi Minas. E a gente vem aqui agora com aquele resumão dos resultados, que é o seguinte, a gente faz aquela caretinha. Vou até Alpargatas, hein? esconder. Dá só uma olhadinha na Alpargatas. Não, mas a Alpargatas merecia destaque. 21 milhões de prejuízo. Isso aqui todo mundo ficou sabendo dessa notícia. Já é o segundo seguido. Já tá virando moda. Alpargatas agora, o pessoal já dentro da empresa tá conversando assim, de quanto vem o prejuízo ano que vem. Já é assim que eles conversam, né? E agora aqui a gente vem pra... Havaianas, né? Dona da Havaiana. Quem não sabe quem que é Alpargatas, Ricardo? Pelo amor de Deus. Não sabe.
Você que não sabe o que é alpargatas. Comenta aí, se você sabe ou não. Será que tem alguém que não sabe? Alpargatas. Não é possível. Famosa dona da Vulcabras, antigamente. Você que era idoso aí, na década de 80. Aí foi muito pra mim. Uma Vulcabras, pô. Vulcabras ali. Ah, não sabia um Vulcabras? Tá sabendo agora. Pergunta pro seu avô. Fala, pô, você usava um Vulcabras? Ele vai falar, porra, usei muito Vulcabras. Meu avô adorava a Vulcabras. Agora aqui a gente vai vir pro quê? Pra dar aquela rapidinha, né? Você que não sabe o que é rapidinha. O que é rapidinha, Casé? A rapidinho é aquelas notícias que não são nem tão relevantes pra ganhar aquele destaque, nem relevante pra ficar fora do giro, né? É isso que é uma rapidinha. Então, as ações da Companhia Elétrica do Rio de Janeiro, famosa Light, LIGT3. Sabia que a Light está emitindo debênture no mercado de 30% mais CDI? 30 mais CDI. CDI está em 13,75, que é 40%. Vai quebrar antes do Natal. Tomara que não quebra, mas porra. Caíram mais de 20% nessa semana depois de uma reportagem do colunista Lauro Jardim, vulgo fofoqueiro da Globo, afirmar que a empresa estaria perto de entrar com pedido de recuperação judicial. Se não estava perto, agora tá. Depois que você jogou essa manchete aí, né? Lauro Jardim. Eu queria conhecer o Lauro Jardim. Esse cara comenta as coisas. Eu não sei onde que ele fica sabendo disso. A Light negou a informação e disse que contratou uma empresa de assessoria para melhorar sua estrutura de capital. Conversa fiada. Isso aqui, o Lauro Jardim não ficou sabendo disso do nada, não. 20 centos de queda, então, a R$ 2,52. Outra empresa que assustou o mercado foi a Marisa. De mulher para mulher. Marisa! A Mar3, amo também, que também está buscando ajuda para otimização financeira e aprimoramento da estrutura de capital. Com a renúncia do diretor-presidente, o Adalberto Pereira dos Santos, aumentou a suspeita do mercado de que a empresa também pode estar muito mal das pernas. Você acha? Eu não acho não, 39,37% de queda a 77 centavos, né? Tá foda pro varejo. Varejo dando aula, né? Não vai sobrar ninguém. E eu preciso comprar roupa. Então é melhor que se reestruture. Já comprou roupa na Marisa? Eu gosto, hein? Umas camisetinhas polo legal. Tô falando sério, sem Quando eu era brincadeira. criança eu comprava. Ô, a mãe leva. Mas Agora. Riachuelo Roupa masculina. já era minha. Riachuelo era mais... Mas a Riachuelo é melhor pra comprar tapete. Tapete? Tapete. Específico, hein? Tô falando tapetinho Não, na não, Riachuelo. calça. Quem já comprou tapete na Riachuelo, fala aí, comenta aqui pra mim. A justiça autorizou aí a Americanas, a MER3, a emitir até 2 bilhões em debêntures, numa modalidade própria para as empresas em recuperação judicial. Os acionistas de referência, o Lehman, o Sicupira e o Teles, né, o Marcel Teles, se comprometeram a financiar mais de 1 bilhão do valor total. Nessa semana, a CVM abriu novos processos para investigar, entre outras coisas, o trabalho de auditoria das contas americanas feito pela PwC de 2019 e 2022. A gente tem que investigar a PwC inteira, né? A PwC ali, ou de duas uma, vamos ser honestos aqui, de duas uma, ou vocês são muito incompetentes, não é uma possibilidade, ou muito desonestos, mas assim, é muito erro, tá? Então PwC aí, se quiser me auditar quando eu for fazer IPO, agradeço, a 37,14% de queda, fechando a R$ 1,10. Então a P2W digital aí. Isso me lembra aquelas agências de classificação de risco durante o subprime americano. Não comenta isso não, coisa baixaria. Então o negócio é o seguinte, eu tô brincando aqui com a PwC, vai que um dia a gente precisa ser auditado por ela mesmo, né? Mas assim, cara, são muitos erros. Aí agora você pensa assim, pô, os caras auditaram as 600 empresas ali, erraram uma questão. Só que você vê o tanto que mancha, né, a reputação ali. PwC me processa não, é mais coisa que vocês estão fazendo merda mesmo, eu só tô comentando. Então, se quiser processar, não tem o que fazer, mas assim, não precisa. Eu tô aqui, quem botou defeito foi Jesus, eu só aponto. Isso aí... não tem problema. A Gerdau, GGBR4 e a metalúrgica Gerdau, a GOAU4, ganharam uma causa na justiça e vão ter direito a créditos tributários relacionados ao PIS e COFINS, referentes às aquisições de sucatas. A decisão já transitou em julgado e por isso as empresas vão ter direito aos créditos que totalizam 800 milhões de valores atualizados. Gerdau então fechou com 6,10% de queda. Puta que pariu. A R$ 28,32. Já a Petrobras... PETR4, nossa, me veio uma piada aqui que eu não posso fazer porque envolve partido político, tem uma questão. Deixa pra lá. Ah, mas é boa. Não, vou deixar. É porque aqui eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma sigla PIT e tem o R também. Dá pra fazer uma piada boa. Divulgou a produção aí, quem pegou, pegou. Quem divulgou a produção aí total do quarto trimestre de 2022. A estatal produziu 2,65 milhões de barris de óleo equivalente por dia, com 2% da queda na base anual. A empresa também anunciou que pretende aí criar uma nova unidade de diretoria de energias renováveis. Finalmente. Porra, agora 7,22% de alta na semana a R$ 26,72. A Petrobras é tipo o Rubinho Barrichello, né? Quer dizer assim, gente, depois de 20 anos que o povo tá fazendo energia à base eólica ali, ou né, solar, a gente resolveu agora. O interessante é que ela é uma empresa de energia, não de petróleo. É claro, mas chama Petrobras, né? Não chama Energibras.
poderia tranquilamente estar investindo em sol e vento, que é o que a gente mais tem no Brasil. E a Dilma estoca. Que é coisa nossa também. Isso aí, se não era a Dilma, isso não tinha. Então a empresa de seguros, a Porto PSSA 3, decidiu renovar o seu programa de recompra de ações. A companhia vai adquirir até 18,8 milhões de ações, o que equivale a 10% do total. O prazo para liquidar as ações vai até o dia 7 de fevereiro de 2024, né? E aí com isso a gente teve aqui na semana uma alta, mas que foi motivada pelo resultado e não por conta disso. Então a 5,14% de alta aí, R$ 26,60. E aqui agora a gente vem para o calendáriozinho de dividendos. Nunca mais tem dividendos, a gente está tendo dividendo pouquíssimo esse ano, né? Então aqui é só aquela careta. Já passou. Acabou. Não tem muito o que fazer. E no cenário internacional, mais conhecido como Bolsa Americana aqui, que o Ricardo ele decide chamar de internacional, porque às vezes ele quer pôr notícia aqui da Alemanha, um negocinho. Do DAX, uma paradinha ali legal. Às vezes quer o Nikkei. Às vezes quer uma noticiazinha de Porsche. Então, segue a temporada de balanços trimestrais também das bolsas americanas. Da americana chega. Então, a Uber aí, Nise, né? Aberta em Nise, Uber, a líder mundial em aplicativos de transporte, superou as expectativas do mercado em quarto trimestre de 2022. Receita líquida subiu 49% na base anual e chegou a 8,6 bilhões de dólares. O mercado esperava uma receita de 8,4 bilhões de dólares. O lucro líquido foi de 595 milhões de dólares, queda de 33% na comparação com os 892 milhões de dólares do quarto trimestre de 2021. Apesar de ter lucrado, a Uber teve um efeito não recorrente positivo de 756 milhões de dólares. Como a empresa vinha de 3 trimestres no vermelho, o prejuízo total em 2022 foi de 9,1 bilhões de dólares, bem acima dos 496 milhões de dólares de 2021. Porra, é muito prejuízo. Com a notícia negativa, a gente tem aqui o Uber a 2,14% de alta a 34 dólares e 30 centavos. Agora aqui vou dar aquela passada de pano aqui, né? Aquela passadinha assim, ó, só sabe aquele pano que você passa quando você termina de enxugar as vasilhas e a sua esposa ou seu marido tá olhando? Fala assim, porra, ó, vou enxugar aqui, ó. A gente vai dar essa passada nos resultados trimestrais ali. A PepsiCo, a famosa Pepsi Company, na Nasdaq, a Pep, teve uma receita de 28 bilhões de dólares, com 11% de alta, um lucro de 518 milhões de dólares, 60% a menos. Com isso, notícia boa, né? A 3,53% de alta fechou a 176 dólares e 20 cents. Então, a Toyota Motor Corp, a Nise TM, famosa fabricante de carros que você precisa pisar no freio de mão, usando o seu pé e não puxando, porque eles decidiram... eu tinha um carro agora da Toyota, um Corolla Cross, o carro de idoso. Raul, você usa carro de idoso? Adoro. Aquilo ali é maravilhoso. Azera. Mas o Azera não é dessa marca, não. Não vamos mencionar a Hyundai aqui. Hyundai não tá pagando, a Toyota tá subornando a gente. Então tá cancelado a Hyundai. Então a receita foi de 74,4 bilhões de dólares, mais 10% aí, né? E o lucro foi de 5,5 bilhões de dólares, 19% de queda aí. Então Toyota Motor Company caiu 0,31% a 143 dólares e 42 centavos. E aqui agora para manter a tradicional coisa mais importante desse programa, a gente vai falar aqui agora como é que fechou as criptos, né? Que não serve para nada, porque você vê no domingo e essa notícia é gravada na sexta, cripto muda muito rápido, mas a gente vem aqui com o Bitcoin, que abriu a semana valendo 22.900 dólares e valia na sexta-feira à noite 21.590 dólares, né? Perdeu aí 5,87% na semana. E o Ether, a moeda aí que o adolescente deve evitar cheirar, ou a moeda da rede Ethereum, sabia que cheirar Ether desmaia, né? Será? Vou testar hoje. É conhecido como Boa Noite Cinderela. Ah, é mesmo? É verdade. É isso? É isso. Perigosíssimo. Inclusive, evite tomar bebidas na balada que você deixou parada por muito tempo ali. Às vezes alguém pode ir lá e adulterar a sua bebida. E depois você pode acabar numa situação terrível aí, né? E não vai ser legal. Então, o Ether fechou aí a 1.511 dólares e 60 centavos, com queda aí de 7,23% na semana. E aqui agora a gente vem para uma coisa que você que está aqui esperou até agora para chegar. O que é? A UVP. A UVP. Do zero a investidor em 8 semanas. Se você quiser aprender a investir ainda esse mês, até o dia 28 de fevereiro, a gente está com o processo seletivo da UVP aberto. Raul, eu fiz a minha inscrição e ainda não me chamaram. Pessoal, em fevereiro aqui agora tem carnaval, tem muita coisa, né? Não, é sério. E aí, às vezes, aqui a gente fica com a fila um pouco maior do que o normal. Então, você pode ir lá preencher sua análise de perfil. Eu vou te ensinar a investir se você for aprovado, mas a gente não consegue te garantir que eu te chamo ainda esse mês. Então, você pode se inscrever, mas a gente não tem garantia. E lembrando, se você não aprender a investir depois que você fizer o VP, eu devolvo 100% do teu dinheiro. Não tenho reclamação, não reclame aqui. E outro detalhe aí, que a gente vai ter que conversar aqui agora no fim do mês, eu vou falar para vocês. O que você precisa é começar a organizar ali a questão da quantidade de água que você está tomando. A gente teve no Brasil no ano passado números recordes aí em problemas com os rins. Você ficou sabendo disso?
Não fiquei sabendo. Pessoal não tá bebendo água, trabalhando muito em escritório, comendo muita gordura, porcaria e tal, e não tá bebendo água. Então, cuide bem dos seus rins para que você não tenha uma pedra no rim. Dói muito, dizem, né, que dói quase igual a dor do parto. Lembrando que refrigerante não é água, né? Refrigerante não é água e também suco de laranja não, que faz mal pros rins também. Então, um beijo para vocês e até a semana que vem.